É isso aí, chegamos, pessoal. Primeiro programa ao vivo de 2026. Muito bom estar na sua companhia, nosso querido Gazeta Esportiva. E hoje com esta dupla muito especial, nosso tetra Paulo Sérgio. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Mi? Você de casa, Zezinho. Tudo bem, Paulo? Feliz ano novo para todos, hein? Que Deus possa estar abençoando a vida de todos vocês. Amém. E aí, José Paz, como foi, meu querido? Tudo bem, Michele. E você? E o como Theo, é que foi? a Gi, tudo bem? Não para, né? Tudo ótimo. E você? Tudo ótimo. Pessoal, a gente espera que tenha sido maravilhosa a passagem de vocês também. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já, porque o programa hoje tá bom demais. É isso aí, olha, a gente segue por aqui nesse dia 2 de janeiro, agora são 18 horas e 5 minutos, você tá aí na sua tarde acompanhando o Gazeta Esportiva, não sei se você já vai jantar, tá ainda comendo o resto do ano novo, né, o resto tem farofa ainda, tem maionese ainda, teve churrasco, o que teve aí na sua casa? Pode ficar com a gente que estamos ao vivo aqui até às 7 da noite, tá? Vamos pra enquete? Olha a enquete que a nossa produção preparou. Qual grande clube paulista vai ter o melhor ano em 2026? Será que vai ser o Corinthians? Olha, o Corinthians teve um ano bom, hein, em 2025. Digamos assim, não um ano bom, mas com títulos, né? O Palmeiras teve um ano bom, mas não teve títulos. Então, não sei se foi tão bom. O Santos, nossa senhora, o que vier é lucro, acho, para o Santos, né? Porque só faltou ser rebaixado. E o São Paulo, que ficou naquela coisa meio morna. Para vocês, qual desses 4 times vai ter um melhor ano? Peraí, é o melhor ano ou é um melhor ano em relação ao ano passado? Vai ter o melhor ano. Qual desses vai ter o melhor 2026? Você que está em casa, participe votando agora, lá no site gazetesportiva.com, que eu quero ver o que vai dar essa contagem. Vai, Paulo Sérgio. Você falou que o Corinthians não teve um bom ano? Não, teve um ano maravilhoso. Maravilhoso! Zezinho. Um ano épico. Que um ano isso? inovidável. Que é isso? 2 títulos, ganhando do rival, tirando o rival. Sobe o som do Corinthians. Melhor que essa? Não, foi um ano excelente. Excelente! 2 títulos. É lógico que a gente passou um pouquinho nervoso, né? Poxa! Passou um pouquinho nervoso aí no Brasileiro, em alguns jogos. Mas o Corinthians teve um ano assim espetacular. E eu espero que esse ano 2026 seja também um ano espetacular, até porque os jogadores estão mais soltos, estão mais leves. Então, quando está mais solto, mais leve... Se com tudo aquilo de problema ganhou 2 títulos, imagina sem problema. E o Marcelo Paes falou que agora ia ter um projeto, vai ter foco. Isso é bom. Então, se for ter projeto no Corinthians, foco, a coisa vai andar. Então, para o Paulo Sérgio é o Corinthians. Para você, José Paes? Eu acho que é o Palmeiras. A gente sabe que em 2025 todo mundo achava que ia ser o Palmeiras também. O Corinthians não teria um bom ano e a gente viu o que aconteceu. Mas eu acho que o Palmeiras agora vai corrigir rota. Acho que dificilmente o Palmeiras vai passar mais um ano sem título. Dificilmente está aí atrás de jogadores importantes, nomes consagrados já no mercado da bola. Então eu entendo que o Palmeiras corrigindo a rota de 2025, aí, o que deu errado, vai ter um ano muito bom. E desses 4 aí, para mim, é quem vai ter o melhor 2026. Zé Paz, eu não tive a oportunidade de perguntar isso para você, porque acho que você não estava aqui na bancada. Você acha que o ano do Palmeiras foi ruim, de 2025? Foi ruim. Foi ruim? Foi ruim pelos investimentos que fez. E não acabou não conquistando, foi um ano ruim. Se você belisca um título, ou a Libertadores ou o Brasileiro, já dá um ganho bacana para o ano. Não tendo vencido nada, vendo o maior rival vencer 2 títulos, um título em cima do Palmeiras, eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil também, o Corinthians, perde 2 títulos para o Flamengo. Foi um ano ruim, sim. Por isso que eu entendo que, corrigindo alguns problemas que aconteceram nesse ano de 2025, o Palmeiras vai ter um melhor 2026. Melhorar o foco e o planejamento. Olha, é hora de falar do Santos. Gente, o Santos teve uma virada de ano muito agitada. O Peixe chegou a um acordo para renovar o contrato do atacante Neymar até o final de 2026. A expectativa inicial era de que o jogador ficasse só até a Copa do Mundo. Mas aí houve o consenso para seguir durante toda a temporada no Peixe. Legal, né? Isso. Sim. E agora tem um outro... Bom, você acha legal o Neymar continuar o ano todo? Eu acho que sim. Acho que é melhor para o Neymar continuar aqui no Brasil. Continuar aqui no Santos. É a casa dele. Ali ele tem uma liberdade maior para fazer algumas coisas que não seriam toleradas em outro lugar. Então eu entendo que para o Neymar também, claro, para o Santos é um jogador extra classe, mas para o Neymar foi muito bom também, já está super adaptado, claro, é a casa dele.
Acho que foi muito bom. Eu penso muito, quando se fala Neymar, em Europa, esses outros países, a cobrança. E hoje você não dá mais para cobrar do Neymar aquilo que foi o Neymar há 3 anos atrás. Não tem como você cobrar mais. Aí tem a passagem no mundo árabe, não vai bem, sai do jeito que saiu. Vai para onde agora? Vai para os Estados Unidos? Não é. Então, a melhor coisa que foi feita foi ele permanecer no Santos. Mas a peraí, casa tá escrito dele. ali, ó, deve renovar. E em cima ele fica. Ele não Mas ele assinou vai ainda. Vai renovar. Já vai renovar. Não assinou, mas tá certo, né? Tá Então certo, o praticamente Neymar certo. renovou com o Santos. Ele tem que ficar, é casa dele, se sente bem, se sente valorizado. Sim. Um atleta ele precisa se sentir valorizado. E no Santos ele se sente valorizado. Agora, tava fazendo umas contas aqui, hoje na redação. O Neymar fez uma cirurgia agora no joelho, só deve voltar a jogar no início de fevereiro. Depois do carnaval? Não, acho que antes do carnaval um pouquinho ali. E aí depois a convocação da seleção brasileira, a última antes da Copa, em março. Para 2 março, amistosos, contra a França e a Croácia. É aí, né? Eu acho que não vai dar tempo não, hein? De ir pra Zé Copa. Paz, eu tava pensando isso. Eu Se acho que ele, se ele, tudo também acho que passa muito pelo carnaval. Se ele não se comprometer e estiver focado e por acaso for pular um carnaval, esquece a seleção. Não, outra coisa, Agora, né? se O ele foco tiver... do Neymar é agora. É agora. Né? Tem que estar atento agora. Eu vi aí umas reportagens, ele saindo do carro do Batman. Eu vi também. E pulando, e aí cortaram na hora Já que ele deu, pulou, hein? saiu. Tem que cuidar, é joelho. E joelho você precisa ter muita atenção. É isso aí. Bom, agora atenção, hein? Outro jogador que vai fazer parte do ataque do Santos esse ano é o Gabigol. Olha que ataque! Dá uma olhadinha na entrevista do presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, falando sobre o atleta. Nós estamos esperando para exames médicos de rotina. É importante que o Gabriel tenha uma identidade com o clube e ele sempre demonstrou, pelo menos desde o ano passado, em dezembro até agora, essa vontade dele de retornar à sua casa. Num ano que será muito desafiador, um ano difícil, de muitas competições, um calendário diferente. Então a gente precisa ter atletas que estejam realmente imbuídos e determinados a não estarem apenas com o nome, mas estarem também colaborando e contribuindo com a qualidade que tem. O que vocês acham dessa dupla de ataque e das declarações do Marcelo? Olha, eu tô com uma expectativa muito grande. Vamos ver como é que vai ser dentro de campo, porque agora também tem uma relação familiar ali. Gabigol tá namorando a irmã do Neymar, cunhada, Tá tudo em aquela casa, coisa toda. Agora, assim, o Gabigol, a gente precisa saber qual Gabigol que chega no Santos, né? Se é o Gabigol lá do Flamengo, que fez história no Flamengo, ou esse Gabigol que estava no Cruzeiro recentemente. Eu acho que vai chegar esse cara que estava aí no Cruzeiro que não demonstrou um bom futebol. Agora, no Santos, que também é a casa do Gabigol, onde ele foi revelado, eu acho que ele pode sim encontrar a alegria de jogar futebol novamente. Acho que pode ajudar muito esse Santos, que ele vai sobrar. Que é carente de bons jogadores. Isso aí. E o Gabigol é um jogador acima da média aqui no Brasil, ninguém duvida disso. Então acho que pode ser muito bom para o Gabigol esse retorno para a casa dele, para o Santos. Acho que ele pode ajudar bastante, viu, Paulo? Então, Zé, na realidade, tudo vai depender muito do treinador. O Vojvoda vai ter que ter muita sabedoria para saber lidar com o atleta, saber lidar com o jogador. Porque o que nós mais vemos nesses últimos anos aí, que os treinadores não souberam lidar com ele. E aí ele cai de produção. Ele cai muito mas de tem produção. Que lidar como com ele? Mas Pega no colo? Tem jogador que é assim. Tem jogador que você precisa pegar no colo, vem aqui, você é importante pra mim, você é importante pro grupo. A responsabilidade é toda do treinador? Você vai... Não, jogar o jogador pra cima. Agora, não fazer, você é mais um no grupo. O Gabigol não é desse jogador. Então, o Vojvoda vai ter um trabalho assim... muito grande com ele, porque é um bom jogador. E será que o Vojvoda todos os clubes disso? querem ter um Gabigol hoje. Eu creio que sim. E o Vojvoda será? Em relação ao Vojvoda, não sei, porque assim, o Tite, a gente Vojvoda sabe que não gostava dele. O Vojvoda foi assim no Fortaleza. Levantou atletas desconhecidos. Tudo bem, mas aí eram atletas desconhecidos que talvez não tivessem
igual quando o Rogério Ceni chega num time que todo mundo é desconhecido, ele é ali a grande estrela. O Gabigol já espera por isso, já chega com status de grande estrela. Eu acho que o Vojvoda vai ter um carinho com ele, sim, um tato com ele. Sabe ele que ele é um não iria jogador lá grande, um especial. jogador importante. E o Vojvoda sabe que ali no elenco do Santos não são muitos os jogadores dessa categoria, que ele pode usar o Gabigol muito bem, pode extrair o que ele tem de melhor para ajudar o time. Em função dele. Dele e do Neymar. Dele e do Neymar. Tem que trabalhar dessa forma. Trabalha para eles têm que fazer o gol, sim. certo? O mercado da bola do Santos não se resume à busca por reforços nos outros clubes, não. O Peixe também tem seus atletas despertando interesse dentro do Brasil. É isso mesmo, olha só. O goleiro Gabriel Brazão é alvo de interesse do Flamengo, que busca um nome forte para disputar a posição com o argentino Rossi. O rubro-negro já tentou tirar o atleta do Peixe no meio do ano passado, mas não conseguiu. Seria um bom reforço o Brazão lá para o Flamengo? Pro Flamengo seria, pro Santos seria péssimo, complicado, né? perder O Brazão. um goleirão Se fosse ele, viu, Michele, eu não iria não. Não? Porque ele chega no Flamengo, chega pra brigar pela posição com um cara que já tá super consolidado, que é o Rossi, que é um ídolo da torcida. É um jogador que tem muitos títulos recentes conquistados com a camisa do Flamengo, com boas atuações. Sim. É um muito bom goleiro. E o Brazão está construindo uma história bacana no Santos, bem verdade. O elenco do Santos está muito atrás do Flamengo. Mas no Santos ele é titular absoluto, o Santos se reforçando. Ele pode sim, vai por que não? aparecer muito, né? Exatamente, Senão ele vai ser aparecer sombra. muito mais. Lá Também ele acho. vai jogar um jogo ou outro. Ele não Apesar vai de ser no tomar, Flamengo, ele não você vai acha? tomar a posição do Rossi, não vai. O Brazão foi o principal jogador da equipe do Santos em 2025. Ele foi um dos jogadores aí que segurou a peteca e segurou a peteca muito bem. Mas se não fosse ele, Então é como o Zé mencionou, é um jogador que tem que ficar no Santos. Lá tá jogando, O jogador tá tem que com ter a missão de moral. jogar. Tem que ter a missão de jogar. Tem moral para ir pro Flamengo para ficar no banco disputando vaga, não. Bom, o Flamengo precisa de uma reposição para o gol depois da saída do Matheus Cunha para o Cruzeiro, né? Então, por isso está atrás do Brazão. Vamos ver quem será aí que o Flamengo vai ficar olhando de olho. O Flamengo também está ativo no mercado da bola, buscando por um jogador para o sistema ofensivo. Mas a negociação com o Cruzeiro tá difícil. O rubro-negro ofereceu 24 milhões de euros, que dá mais ou menos 150 milhões de reais, e mais o atacante Everton Cebolinha pelo artilheiro Caio Jorge. Essa história aí que a gente tem falado essa semana aqui no Gazeta Esportiva ainda não se resolveu. A diretoria do Clube Mineiro recusou a proposta, mantém a postura de só liberar o jogador por 50 milhões de euros, ou seja, aproximadamente 320 milhões de reais. E aí, valeria pagar tudo isso pelo Caio Jorge? Eu creio que valeria sim, é um jogador que demonstrou durante todo o ano de 2025 que é um jogador importante. Agora o Cruzeiro não quer vender. O Cruzeiro não quer vender o jogador, até porque o Cruzeiro quer fazer uma boa temporada. O Tite vai exigir bons jogadores, até porque quer ser competitivo. Então é um valor que não quer vender. O Pedrinho Lourenço, põe alto para não vender. O Pedrinho Lourenço, que é o presidente lá, o dono da SAF do Cruzeiro, ele tem muito dinheiro e ele sabe que o Cruzeiro vai disputar com o Flamengo os principais títulos. Boa. Então você vender um jogador para um rival teu que vai disputar contigo os títulos em 2026 não me parece muito inteligente. O Pedrinho concorda comigo. Fortalecer o rival. Exatamente. Agora, eu não acho que vale 50 milhões de euros o Caio Jorge, acho que uns 35 ali, tá bem pago. 50 milhões de euros. É muito Hoje na dinheiro. Europa, você pega qualquer cabecinha de Braga e vale 50 milhões de euros. Acho que 35 tá bem pago. É gol. Gol Futebol custa é caro. gol. Gol custa caro. E ele sabe fazer gol. Então, para ter um atleta como esse, é difícil hoje. Bom, vamos fazer o nosso primeiro contato do dia agora com ele, o repórter Alexandre Silvestre, que traz para nós as novidades do São Paulo. Boa noite, Silvestre. Feliz ano novo para você. Me diz uma coisa, o Tricolor já voltou aos trabalhos hoje? Reapresentação hoje, Michele. Boa noite, querida. Tudo de bom para você. Feliz ano novo aí pro Zé Paz, pro Paulo Sérgio, pros nossos amigos, amigas, inimigos
e simpatizantes. Um ótimo 2026 para todo mundo, também para o tricolor paulista, que tenta uma temporada melhor do que a anterior. Se reapresentou hoje, agorinha, no CT da Barra Funda, por volta das 17 horas. O São Paulo que oficialmente desistiu da contratação do zagueiro Gaston Ávila, que estava no Fortaleza, zagueiro do Fortaleza, emprestado pelo Ajax da Holanda ao Fortaleza. É um argentino. São Paulo queria muito contar com esse jogador para reforçar a linha defensiva, para brigar por posição, para compor o elenco do São Paulo para 2026. Mas o Gaston Ávila tá a fim de voltar para o futebol argentino, jogar no Rosário Central. Então o São Paulo também, por isso, desistiu de investir neste zagueiro. O único que chegou mesmo, reforço já confirmado, o Danielzinho do Mirassol. Aliás, o São Paulo estreia na temporada, no Campeonato Paulista, dia 11, não nesse, no próximo domingo, contra o Mirassol, em Mirassol. O Danielzinho, meio campista, esse sim é o primeiro e único reforço até aqui. O São Paulo que quer mais um jogador do Mirassol, lateral direito, Lucas Ramon. Negociações avançadas, mas ainda precisa bater o martelo. Enquanto isso, São Paulo realiza exames médicos com o goleiro Carlos Coronel, jogador que estava ou está na Liga Norte-Americana, jogava lá. São Paulo só falta realizar o exame, assinar o contrato. Ele vem para compor elenco também, para fazer uma sombrinha, eventualmente até brigar por posição com o Rafael, goleiro titular do São Paulo. O Carlos Coronel basicamente fez a carreira dele toda fora do Brasil e se naturalizou paraguaio, porque tem pais paraguaios, em 2023. Vira e mexe, ele é convocado também para ser reserva na seleção paraguaia. Eu continuo aqui de plantão já para falar do Corinthians, Michele. Legal, Silvestre. Muito obrigada por todas as informações. O que foi que você está reclamando, Paulo? Já não tem dinheiro. Aproveita o goleiro da base. Não é possível que o São Paulo, que sempre formou grandes goleiros, o Zete hoje está lá trabalhando nas categorias de... É impossível o São Paulo não ter um goleiro hoje que pode ser reserva do Rafael. Sair daqui para ir buscar um Paraguai reserva. Ah, tá louco. Futebol hoje está duas coisas, muito físico e muito financeiro. Se você não tem dinheiro, você não vai conseguir sair do lugar com contratações que deem o mínimo de alegria à torcida, né? A torcida tá em casa lá, aquele ano novo, aquela coisa, abre lá um Instagram para ver alguma coisa. Não vai ter uma grande contratação do São Paulo, porque o São Paulo tem uma situação financeira difícil, complicada. Então vai ter que peneirar, vai ter que ver como é que pode fazer um empréstimo com opção de compra de repente, e não vai trazer nomes tão badalados quanto os rivais vêm trazendo aí, Flamengo, Palmeiras, outras equipes. Então o torcedor do São Paulo vai ter que se contentar com um investimento menor e com nomes menos conhecidos para 2026, não vai ter jeito. Oportunidade para a base, vai ter que trabalhar ali, vai vir o dinheiro. Muito bem. Hoje foi dia de abertura da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos conferir alguns dos jogos desta sexta. Quando a meia-noite entrou em campo, e não, eu não tô falando da queima de fogos, não, do povo todo aí brindando, das comemorações, e sim do meia-noite, time da cidade de Patrocínio Paulista, que estreou na Copinha empatando por 0-0 com o Real de Roraima. Quem também estreou pela Copinha foi a Ponte Preta, que enfrentou o Coritiba e abriu o placar na primeira etapa com o Caio. No segundo tempo, o Coxa empatou com o Diego Alves, que pegou de primeira. A Ponte retomou a dianteira no placar com o Matheus. E pouco depois, o Nicolas fez o terceiro para o time de Campinas. O Coritiba ainda descontou com o Guilherme Porto, mas aí o Nicolas aproveitou o goleiro adiantado para fechar o placar em 4-2 para a Ponte Preta. Muito bem. Paulo, qual a importância da Copinha e que a Copinha teve na sua vida? Bom, para mim foi muito importante, até porque eu joguei 2 Copinhas. Eu subi para o profissional já com 18 anos. E na época era eu, Viola, de Budinei. Então aí subi para o profissional e aí comecei a dar sequência no profissional. Tanto é que aos 19 anos tive que descer para jogar uma copinha e para mim foi muito bom. Foi muito bom até porque aparecia, né? Era vitrine. Uma grande oportunidade. Sempre foi uma vitrine a copinha. Eu não joguei copinha.
Não jogou? Jogou, Pode jogar ainda, garotão. Peraí. Para você que está em casa, está se perguntando sobre os jogos dos grandes clubes paulistas, dá uma olhadinha na tabela dessa primeira rodada. O Corinthians é o primeiro a entrar em campo amanhã, às 12h45, contra o Trindade, de Goiás, na cidade de Jaú. Então, bom, até que o clima não vai estar tão quente, né? Mas Jaú, que é a terra do nosso diretor aqui, já sabe, né? Sempre é mais quente que São Paulo. O São Paulo enfrenta o Maruinense de Sergipe, domingo, às 11h, em Sorocaba. Também promete. No mesmo dia, 7h30 da noite, o Santos pega o Real Brasília em São Carlos. E já na segunda-feira, 7h30, o Palmeiras enfrenta o Monte Roraima em Barueri. Legal, vai ser uma grande oportunidade para todos esses clubes. E tem novidade envolvendo o brasileiro na Europa. Vamos falar do Endrick. O atacante participou hoje do primeiro treino dele com os demais jogadores do Lyon. O ex-palmeirense foi emprestado pelo Real Madrid ao clube francês por 6 meses, em acordo de 1 milhão de euros, que equivale a cerca de 6,5 milhões de reais. Vocês acham que o Endrick ainda tem chance, ainda consegue, há a possibilidade de ir para a Copa do Mundo? Tem possibilidade. Eu acho que é um grande jogador, tem. Ele tem futebol para brigar com esses caras que estão aí hoje sendo convocados pelo Ancelotti. Na próxima Copa do Mundo, Sim, você acha? você acha que o Richarlison está garantido na Copa? Jogador que vem tropeçando no futebol europeu? Não tem nenhum cara que está garantido aí desses atacantes, camisa 9. Não tem nenhum, acho que o Endrick tem chance e acho que ele fez certo ir pro Lyon também. Acho que o Ancelotti também conversou com ele sobre isso, Claro, né? porque lá ele vai ter oportunidade de jogar. A gente sabe que o Lyon não tem um grande time, não tem um grande elenco. Lá ele vai ser titular absoluto, vai ter a oportunidade dele. Sabemos também que na França o PSG é o principal time, é o time a ser batido, mas no Real Madrid ele não vinha jogando. E aí se ele continua no Real Madrid, aí sim ele não ia ter chance de ir para a Copa do Mundo. Agora ali para a camisa 9, quem que a gente tem? Tem o Pedro, tem o Caio Jorge, jogadores que não estão fixados já na Copa do Mundo, garantidos. Richarlison brigando por essa chance aí também. Enfim, o Ancelotti tem o João Pedro, que às vezes é utilizado. Garantido quem? O Estevão? Ah, esses caras estão. E o Vini Estevão, Júnior? Rafinha, Vini Júnior, esses aí. estão Rodrigo. garantidos. Rodrigo. Agora, o camisa 9 ali, o Ancelotti não decidiu quem vai ser. A briga é muito grande, muito grande. Tem muitos jogadores ali, nenhum ainda estabelecido. Então eu entendo que o movimento do Endrick foi interessante. Para mim, o Vitor Roque está na frente do Endrick, o Pedro está na frente do Endrick. Tem muitos jogadores aí que estão na frente do Endrick. Então eu acho, eu creio que é quase impossível o Ancelotti levar ele para essa Copa do Mundo. É um jogador que nós conhecemos, tem um potencial muito grande, mas perdeu tempo. Perdeu tempo nessa transferência para o Real Madrid. E aí também vai muito da cabeça do garoto, como é que ele está, como ele vai reagir agora nessa transferência, porque não é fácil um garoto sair do Real Madrid do jeito que ele saiu, triste, até que menosprezado pelo treinador, saiu por baixo. Então precisa ver muito a cabeça dele, como ele vai reagir a tudo isso. Agora, o Lyon também é uma cobrança lá, hein? Sim. Eu acho que o Lyon está em segundo, terceiro colocado. Sim, tem cobrança, time grande. Então tem cobrança, time grande. Então tem que aprender a lidar com cobrança. Não podemos falar isso porque jogou num grande clube aqui no Brasil, mas lá fora é outra coisa. Vai ter que aprender um pouquinho de francês. Ou ter um bom tradutor ali, né, para ajudar. Bom, tem notícia importante no Fluminense. O tricolor das Laranjeiras anunciou a renovação de contrato do goleiro Fábio, de 45 anos. O jogador tinha vínculo até o final dessa temporada, mas acertou a prorrogação até dezembro de 2027. Olha, gente, e foi vestindo a camisa do Fluminense que o Fábio se tornou o jogador com mais partidas na história do futebol, ultrapassando 1.390 compromissos na carreira e superando o ex-goleiro inglês Peter Shilton. Que legal, né? Olha que longevidade. Mais que o Rogério Ceni. Rogério Ceni foi 45, até quanto? 42 o Rogério, né? O Fábio já está com 45 e tá agarrando muito. Agora na semifinal da Copa do Brasil, agora no finalzinho de 2025, líder, hein? Ele fez defesas impressionantes no segundo jogo, mostrando elasticidade, mostrando tempo de bola, sabe? Indo buscar a bola no chão, no alto, defendendo muito, fazendo milagres. Tava jogando muito o Fábio, então eu entendo que essa renovação de contrato, ela não vem porque o Fábio é campeão da Libertadores com o Fluminense,
tem títulos importantes com o clube, é ídolo do clube. Não, ele está demonstrando dentro do campo, Paulo, que merece essa oportunidade de jogar, de vestir as cores do Flu até os 47 anos. Isso aí. Impressionante. Não é que ele renovou até o final deste ano, é até 2027, o que me gente. impressiona é um jogador aos 45 anos ter essa elasticidade que ele ainda tem. Eu com... Qual o segredo, hein, Fábio? Nos 47, aí já doía tudo. Doía tudo, ia bater uma bolinha, doía aqui, e ele pulando e tal, as defesas. E ainda faz milagre. É goleiro que faz milagre. Tem goleiro que não faz milagre. Então é um jogador. E agora ele foi de férias aí, tava esquiando. Que beleza. Tava esquiando. Aí você vê que toma cuidado, hein, Fábio? Porque essa coisa de esqui... Então, mas tava esquiando com a família, tudo. Então é um jogador que se Só põe a prepara, roupa e se tira cuida. foto, no esqui não. Se cuida e é merecido. Merecido esse contrato aí de 2 anos. Normalmente, os clubes, quando o jogador chega nessa idade, faz contrato de 1 ano. Não, nessa idade já parou. Né? Não, 45 já é parou. É verdade, Já parou faz tempo. Mas Com quando 35, há 10 quando anos. chega aos 35, vai Ele fazer um contrato de 1 ano. Faz contrato de 1 ano, aí renova, se for bem. Não, já fizeram contrato de 2 anos. Parabéns. Mas será que é até o fim de 2027 ou até o começo também, Paulo? É até o final de 2027. Até o final de Ele já tinha até o final de 2026, então agora é até o final de 2027. Vai jogar até os 50. Você já esquiou? Não. Também não. Esquiei. Nem me convidem, viu, você? Não, também não. É mó perigoso. Depois do que aconteceu com o Schumacher, nem brinca. Olha, perigoso. a gente aproveita que o assunto é o goleiro Fábio para lembrar que ele é apontado por muita gente como injustiçado por ter recebido poucas oportunidades na seleção brasileira. Vocês não acham isso? Eu Com acho. certeza. Então nós vamos aproveitar aqui o começo de ano de Copa do Mundo, para montar uma equipe só com atletas que nunca na vida disputaram uma Copa do Mundo pela equipe verde e amarela. Presta atenção, eles já podem... uma equipe? Uma equipe, aqueles que nunca foram Tá. jogar uma Copa. Podem ter sido convocados? Podem ter sido convocados, mas eles não foram chamados como titulares para a Copa do Mundo. Porque tem nem reserva, tá? Não foram, não Paulo estiveram. Sérgio não tá na lista aí. Não Paulo estiveram. Sérgio não tá na lista. Não tá, porque ele esteve e ele Campeão é um do tetra. mundo, né? Ele é campeão do mundo. Então vamos ver. É o seguinte, vamos colocar os nomes aqui. Olha lá, na categoria goleiros, qual desses aí vocês acham que tinha que ter ido ou quem vocês colocariam para a Copa do Mundo? Fábio, que a gente acabou de falar do Fluminense, o Praz, Fernando Praz ou Ronaldo Giovanelli? Eu só vou desempatar, hein? Vou ficar com o Fábio nessa daí. A gente, por tudo que a gente disse aqui agora, é um jogador que eu entendo que desses 3 aí, tecnicamente, pra mim, é o melhor. Mais que o Ronaldo Giovanelli no mais auge? Mais que o Ronaldo. Vamos ver o que o Paulo vai falar agora aqui, que jogou com o Ronaldo, né? Campeão com o Ronaldo. Vamos ver. Então, eu vou deixar pra Janela vou dar o voto dela, mas eu vou votar no Ronaldo. Lá. Eu vou votar. Não, mas por quê? Por quê? Porque o Ronaldo, ele foi um goleiro, cara, que ele pegou uma fase do Corinthians, umas fases ruins, e ele sobressaía, cara. Ele sobressaía, assim como o Fábio hoje sobressai em muitos momentos, sobressaiu no Cruzeiro. O Ronaldo foi um cara que, para mim, foi espetacular e merecia uma Copa do Mundo. Agora, o gênio dele já atrapalhou bastante. Que é algo que também se considera muito, né, para a Copa do Mundo. Eu posso falar uma coisa? E teve uma fase também que outros goleiros também. O Veloso merecia também estar aí, né? A gente lá na redação tava conversando e o Veloso não ficou nessa lista, né? Mas o Fábio, ele tem uma carreira, ele vinha muito bem no Cruzeiro, com títulos importantes no Cruzeiro, Copa do Brasil, enfim, outros títulos, Campeonato Brasileiro e tal. E aí davam a carreira dele como encerrada. E ele vai para o Fluminense para fazer história no Fluminense já com mais de 40 anos, campeão de Libertadores. Então, assim, um cara interminável, um cara com um currículo maravilhoso. Que para mim, tecnicamente, desses 3 aí é o melhor, viu, Michele? Mas agora então deixa pra gente. Vou ter que Deixa pra mim. Bom, quem será que tem mais títulos, hein? Fábio ou o Fábio. Mais Fábio que o Giovanelli também? Tem, o Fábio tem mais. Então vou votar no Fábio. Beleza, grande Fábio, que vai até os 47 Parabéns, aí do segundo parabéns. tempo. Agora, vamos lá, na lateral direita, quem vocês acham que deveria ter tido uma chance numa Copa do Mundo? O Marcos Rocha, o Mancini ou o Rafinha? Lembra do São Paulo? Eu lembro do São Paulo. Lembro. Pô, Rafinha.
Rafinha deu todos os títulos. Bayern de Munique. Todos Então, os títulos. então. Champions, até no Flamengo arrebentou. Foi No injustiçado. São Paulo arrebentou. É lógico que é o Rafinha. Rafinha. Esse é o Rafinha. Rafinha é um currículo Rafinha com maravilhoso. fritas, né? Porque não tem o que falar, né? tem. Próxima posição. Zagueiro. Olha lá, o Clebão, o Gil, o Fábio Luciano. Olha que trio. Esse trio aí Esse é trio, complicado, bom, hein? esse seria um belo trio, aliás, hein? Esses três. Eu vou- Muito bom, hein? Eu vou ficar com o Clebão. Por quê? Era zagueiro. É um cara que Chegava marcou mandaço. época no Palmeiras, com a camisa do Palmeiras. Uma época também difícil, ali ele chega e tal. O Palmeiras começa a ganhar muitos títulos, época importante, final dos anos 90. Ele chegou a ser cotado para a Copa de 94. Jogava mas não demais, foi. vou ficar com O o Clebão. Clebão só não foi para a Copa do Mundo porque tinha Ricardo Gomes, Não, é. Ricardo Rocha, Aldair. tinha Moser, Aldair, Márcio Santos. Era tinha monte. muitos bons zagueiros. Então, Júnior Baiano. Ronaldão, ele disputou com o Ronaldão, né? então Que foi. eu ponho o Clebão. Eu vou com o Clebão. Então, peraí, também, você porque- falou o Clebão Falei também, Clebão né? também. Então, já ganhou aí o Clebão. Próxima categoria, zagueiro também, ó. O Antônio Carlos, que hoje é treinador. O Dedé, grande campeão aqui do Troféu Mesa Redonda, acho que levou todas. Ou o Alex. Qual desses tinha que ter ido para uma Copa Começa do Mundo? você Não, agora. você Quero ver. começa, Você quer que eu né? comece? Você começa. Cara, aí é difícil, viu? São 3 zagueiros técnicos muito bons, marcaram aí as suas gerações. Mas como tem uma história gigantesca no Troféu Mesa Redonda, eu só também. por esse motivo, eu vou votar no Dedé. Nada a ver com o Vasco, né, Zé? Não, nada a ver, imagina. Clubismo zero. O Dedé, tecnicamente, quando ele surge no Vasco ali, depois de jogar no Volta Redonda, com o Júnior Baiano e tal, ele demora pra pegar, né, aquela confiança e tal, mas depois que ele começa a jogar, ele começa a ter a confiança, ele era um zagueiro assim, muito bom, muito acima da média. O próprio Neymar, à época, disse, é o zagueiro mais difícil que eu enfrentei aqui no Brasil, então eu vou ficar com o Dedé. E você, Paulo? Eu joguei com o Antônio Carlos Zago. Joguei com ele na Roma. Ele também joguei contra na época da zaga. Ele era Clebão muito e Zago. Verdade, no Palmeiras. Vida difícil a sua, hein? Então eu fico com o Antônio Carlos Zago pela Bom. trajetória dele, onde ele chegou. Foi depois ele foi campeão na Roma e depois desse título a Roma não conquistou mais. Vou ter que desempatar. Mas Agora que eu fico- quero. Eu já sei. você sabe? Bairrismo. Os olhos verdes. Ele tem olhos verdes. Eu já sei. Eu fico com os olhos verdes de Dedé. Olha lá, É eu tô isso, falando. opa! Ah, É isso aí, Dedé. Ponto pro Dedé. Agora, lateral esquerdo. Chegamos ali. Temos o Atirson, do Flamengo. Bom jogador. Serginho ou Silvinho. E aí? Nesta Agora, daí... quer que eu comece? Pode começar, então. então, nessa Demorou daí. pra sair esses Eu três gosto nomes muito aí, do hein? Discutiram Silvinho. muito. A Tirson jogou no Bayer Leverkusen. Teve uma passagem lá. Mas jogar no Milan, naquela época, Maldini. Você substitui o Maldini, é difícil, hein? É difícil. Então, né, Zé? Serginho, até hoje tem uma moral enorme na Itália, deixa um legado assim tremendo, é um cara que merecia também. Só que aí também Roberto Como é que ele jogava? Carlos. Júnior. Era Carlos, muito difícil pra ele. jogador. Vou ficar com o Serginho também, marcou a época no Milan, jogou aqui no São Paulo também, um cara muito acima da média, mas como o Paulo disse, a concorrência era muito difícil. Inclusive, para fazer essa lista aí dos laterais, Nossa, hein? lá na redação, ô Paulo. Teve porque- o Roger de Dentes. Caramba, cara, queriam colocar nomes aí, todos os nomes possíveis. Eu Quem? falei, poxa Quem vida, queriam? o Felipe que jogou no Vasco, Felipe Maestro, jogou na seleção. Bom. Não, aí os caras não queriam colocar, enfim, aí coloca um, coloca outro, tira daqui, põe dali, e fecharam com esses três. Vocês estão vendo como é difícil ser treinador de futebol? E o Serginho, pra mim, mesmo se o Felipe tivesse aí, é um cara que não tem o que falar. Era ele que eu ia escolher, independente dos outros nomes, porque tem uma carreira maravilhosa. Sabe o que acontece? A gente, quando vê ali a convocação, é muito fácil falar em cima daqueles nomes, mas até chegar aqueles nomes que o treinador escolheu, né? É um trabalho difícil. Próxima categoria ali, ó. Vamos ver. Quem tinha que ter jogado uma Copa do Mundo e não jogou? Pessoal de casa que tá chegando agora, 18h38. Estamos ao vivo aqui nesse dia 2 de janeiro no Gazeta Esportiva. E é ano de Copa do Mundo, hein? Faltam
faltam 6 meses. 6 meses. Praticamente, 6 para o meses. início da Copa do Mundo. 6 meses. Estados Unidos, Canadá e México, hein? Vamos acompanhar a seleção brasileira. Olha lá, Marcos Assunção, Ralf ou Renato? Vai, Paulo, começa você. Eu vou no Marcos Assunção, até porque o Marcos também fez uma bela temporada na Roma, Palmeiras deixou um grande legado e agora bate falta como ninguém. Isso... Você tem um volante Como faz que bate falta isso, falta, né? você tem um Você quase não volante vê que mais. bate falta como ele, tem que estar nessa seleção aí. Eu vou votar também no Marcos Assunção, mas com uma referência muito grande aí ao Renato. O Renato sim. jogava muita bola, era Ralf brincadeira. também. Os três O são Ralf ótimos. também, né? Pois é. Já numa função diferente, o Ralf, um estilo de jogo diferente desses outros dois. Mas o Renato, ele era muito classudo jogando futebol. Sim, sim. Ele tinha muita classe jogando bola. Mas mesmo assim, acho que o Marcos Assunção está um pouquinho acima. Exatamente também por essa questão de bater falta, A bola parada decide jogo. Então vou votar no Marcos Assunção nessa daí. Eu também. Nossa, eu sinto falta de ver Marcos Assunção fazendo gol de falta. Aliás, eu sinto falta de gol de falta no futebol. Não poderia separar isso aí? Próxima categoria. Agora chegou, acho que a categoria que mais vai ser difícil da gente votar aqui. No meio-campo, nós temos o pé de anjo, Marcelinho Carioca, que batia também falta, bate até hoje, falta como ninguém. O craque estupendo, magnífico Neto. E o Danilo? Não, é o Ganso. Ah, o Ganso, É o Paulo Ganso. Henrique Ganso. É o Ganso. Paulo Henrique Ganso. Rapaz! E aí? Nossa! Agora eu beijo pra você, Pedro. Quem merecia ter tido uma chance, veja bem, não é que não foi chamado para a seleção brasileira, é que não teve chance de disputar uma Copa do Mundo. Quem tinha que ter ido disputar a Copa do Mundo? Difícil, Marcelinho, Neto ou Ganso? Muito difícil. O Neto deveria ter ido, claro, para a Copa de 90. Acho que foi um absurdo aquilo que aconteceu na época. Mas pela carreira que teve, pela longevidade jogando bola, especialmente no Corinthians, eu vou ficar com o Marcelinho Carioca nessa. E aí, Paulo Sérgio? Bom, já que o Zezinho votou no Marcelinho Carioca... Isso, Não. Paulo. Boa, pai! Não, Já não, que, não, não faz isso não, eu eu não vou quero, votar no Bugalu. O Bugalu no Netão, porque ele merecia, 90 ele merecia, até porque ele deu bicho, ele foi o cara de 90, no brasileiro, primeiro título brasileiro pro Corinthians, ele estava bem, se preparou. Infelizmente não foi, então agora cabe a você. Não. Gente, que difícil. Olha que os dois Bom, ficam te elogiando aí. eu gosto muito. Assim, bom, como jogadores de futebol, os três são fantásticos, mas assim, eu sou completamente... Eu acho que eu me apaixonei muito por futebol vendo Marcelinho Carioca jogar, essa é a verdade. E eu sou encantada também com o Neto, porque quando o Neto era jogador, a minha mãe conheceu o Neto, o meu bisavô era apaixonado pelo Neto, assistia todos os jogos do Neto. Então é muito difícil, porque os dois tinham que ter ido para uma Copa do Mundo. Eu ter colocado um meia direito, um meia esquerda. Não, mas é pra ficar Os difícil dois. mesmo. Os Tá dois. difícil. Os dois. E se eu votar pô. nos dois? E se eu não quiser votar? Posso me abster? Não pode, Michel. Então o meu voto é... Vou falar baixinho, ó. Meu voto é pro Neto. Mas com louvor ao Marcelinho Carioca. Pé de anjo maravilhoso. E viva a Moca. Vamos lá. Meio campista Olha ainda. aí também, ó, Alex, complicado, hein? Djalminha, Danilo. Nossa, muito difícil. Muito difícil. Especialmente pelo Djalma e pelo Alex. Dois jogadores, hein? O Alex muito, pra mim, injustiçado, especialmente na Copa de 2002. Acho que ele tinha muita vaga ali naquele time que o Filipão... Mas é por um lugar de quem? Eu acho que ele tinha, sim, ali no lugar do, E eu do gosto tanto Ricardinho, do de repente, Danilo, que foi acho até o Danilo depois, ótimo. foi até num corte do Emerson, foi o Ricardinho, acho que o Alex deveria estar até no primeiro grupo. O Djalminha é um craque absurdo, assim, com a bola no pé, um gênio, um gênio, uma três, coisa eu acho. absurda, assim, o que jogava de bola o Djalminha. E o Danilo Isso sempre foi dito, muito eu preciso vou- nos O passes. Danilo ele nunca teve uma oportunidade Jogou de no jogar time, na né? seleção, O nunca Danilo- vestiu a camisa da seleção. Ó, o Danilo jogou em times muito grandes, eu lembro muito dele no Corinthians, eu lembro dele foi muito São Paulo. decisivo no São Paulo, e ele tinha aquele equilíbrio emocional,
sabe? Então eu acho que para uma seleção brasileira também seria muito importante, mas começa. Quem você Não, eu vou vota? votar no Alex. Alex. Eu gostaria de ver o Djalminha. Pela genialidade dele, os dribles, aquilo que ele fazia no La Coruña. Eu vou no Danilo, tchau. Você tem que desempatar agora. Então eu vou no Alex, vai. E viva a Turquia. Porque ele é rei lá na Turquia, né? Ele é rei lá. Aliás, saudade da Turquia. Vamos lá. Quem é atacante? Amoroso, é difícil pra enxergar, Dudu viu, e Paulo Nunes. Ah, o Paulo Nunes também não era meio Dudu, esquentadinho, não? é. Não é? Paulo Nunes. Amoroso o Dudu e Paulo Nunes, eu vou de Paulo Nunes. Esquentadinho. Paulo Nunes, eu sou fã do Paulo Nunes. Eu, pelo que o Amoroso fez no São Paulo e pelo legado que ele deixou na Alemanha, no Borussia Dortmund, onde ele é ovacionado até hoje, merecia uma Copa do Mundo. Nossa. Amoroso. Desses três aí, eu vou no Paulo Nunes. Porque eu acho que tem aquela personalidade que às vezes é decisiva e precisa ter. Que na época desses caras era difícil também jogar na seleção, hein? Olha aí temos o França, o Renato Gaúcho e o Jonas. Olha aí. Gente, não são nada contemporâneos, não é isso. Vocês estão falando, vocês ficaram tudo louco, virou o ano e tá todo mundo maluco no Gazeta Esportiva. Não, é quem tinha que ter tido uma chance numa Copa do Mundo. Desses três, qual tinha que ter tido uma chance de disputar uma Copa do Mundo? Que foi injustiçado de não ter ido? Renato Gaúcho. Eu vou falar também o Renato Gaúcho, até porque o Renato já foi meu parceiro de quarto em convocações. Nossa, que sorte. Pra seleção. Só que à noite eu tinha que sair. Que azar! À noite eu tinha que sair. Opa! Abafa casa. Atacante, Evair, Jardel e Ricardo Oliveira. O Evair, né, gente? Não é não, Evair? Jardel? O Jardel jogava muito no também. Porto? No Porto, no Vasco, no não Grêmio. lembro muito. Era um cabeceador assim maravilhoso. Eu vou votar mesmo assim, vou votar no Evair. Não, vou dar E uma moral você? pro Jardel, mas o Evair era uma classe absurda jogando futebol. Eu vou deixar pra você desempatar. Por quê? Michele, Você vai votar em porque quem? eu vou votar no Jardel, porque eu joguei contra o Jardel E aí foi ele difícil. deu trabalho. Você Na só vota época em de quem Porto. você jogou junto? Contra o Evair você também jogou. Não, Ele mas deu eu trabalho sei, eu também. sei, deu trabalho muito, e um dos piores ainda. Um dos piores. Mas por isso também eu vou votar no Jardel. Eu votaria no Evair. Acho o Evair, nossa, inesquecível naquele Palmeiras. Evair, E grande é isso, treinador, tem categoria treinador também pra montar essa seleção? Não tem treinador. Não tem treinador porque acho que todos acabaram indo, né? Não sei se todos foram disputar uma Copa. Por exemplo, o Leão não poderia ter tido uma chance? Não, o Leão disputou a Copa. Não, como treinador. como treinador, entendeu? Cilinho. Não sei, de repente, depois a gente pensa. Olha como que ficou ali a nossa seleção. Esses são os Boa, nomes, ok? Seleção dos jogadores que não foram para uma Copa do Mundo. Ficou assim, ó. O Fábio, o único que tá jogando atualmente, o Fábio, 45 anos. O Dedé, Clebão. Aí ali o Serginho e o Rafinha nas laterais. Marcos Assunção batendo falta como ninguém. Neto e Alex no meio campo. E o trio de ataque. O Renato Gaúcho não é Ronaldinho Gaúcho, mas é Gaúcho, Evair e Paulo Nunes. Com seus cabelos esvoaçantes e loiros. Boa seleção, hein? Uma pergunta pra nós, peraí, tá chegando, uma pergunta de Nárnia. Quem bate falta nessa seleção? É o Marcos Assunção, é o Neto ou é o Alex? Mas depende da onde, né? Não, vocês são treinador. Ali você tem de perto, de longe, você tem tudo que é lugar. Quem que é o cara que você vai falar? Você, é você que vai bater? Primeiro, Bugalu. Neto? Eu acho que mais de perto o Neto, um pouquinho mais de longe o Marcos Assunção. Pronto, resolve o problema. Resolvi, todos contemplados. É. E quem bate pênalti primeiro? Quem bate pênalti? É o Evair, né? Aí é o Evair. Aí é o Evair. Evair é Bom, absurdo. vamos pro portal do Gazeta Esportiva? Olha, o Corinthians volta aos trabalhos amanhã para começar a temporada 2026, mas eu já tô sabendo que o Silvestre tem muita notícia do Timão. É notícia boa, Silvestre? O que você separou pra gente?
tem que ser, Michele. Ela pode virar boa, porque a meta inicial nesse começo de temporada do presidente Osmar Stabile, até para permitir que o Marcelo Paz, o novo diretor executivo, possa reforçar o elenco para o Dorival Júnior em 2026, é derrubar o Transferban. Corinthians tem premiação da Copa do Brasil milionária para receber, tem dinheiro da Liga para receber, da televisão, fez empréstimo também de algumas dezenas de milhões de reais para derrubar o Transferban e poder inscrever novos reforços. O Transferban não impede você de contratar. O clube punido pode contratar, mas não pode inscrever. Então o jogador ficaria ali parado, né? Encostado. E o primeiro reforço é um cara que já vem tocando nessa banda alvinegra, que é o volante capitão Maicon. Corinthians está contando com o Maicon por empréstimo do Shakhtar Donetsk há anos. Shakhtar Donetsk há anos. Corinthians quer comprar o Maicon do Shakhtar Donetsk. Já existe um acerto verbal entre as partes, inclusive com o Maicon, para o Maicon virar jogador em definitivo do Corinthians até 2027, ou seja, 2 anos de contrato. Porém, nessa jogada toda, o Shakhtar Donetsk ficaria com 50% dos direitos econômicos do Maicon. Uma sociedade Corinthians, Shakhtar Donetsk. Lá na frente, se o Corinthians, porventura, vender o Maicon, o Shakhtar, clube ucraniano, teria direito a metade desse valor. O Maicon, portanto, deve ser o primeiro reforço do Corinthians, independentemente de Transferban, porque ele já está inscrito, já está jogando. Ele só viraria jogador do Corinthians e não jogador emprestado ao Corinthians. Romero, o ídolo da torcida, nunca foi craque, não é craque, mas tem ótimos serviços prestados, é ídolo da torcida corintiana, fez gols importantes, chegou a ser artilheiro da Neoquímica Arena, foi ultrapassado outro dia pelo centroavante Yuri Alberto. O Romero, que é tricampeão paulista, é bicampeão brasileiro, campeão agora da Copa do Brasil, o contrato dele terminou. O contrato terminou no dia 31 de dezembro, ele não deve continuar, não deve ser renovado, apesar de boatos darem conta de que o Romero toparia até reduzir salário para continuar no timão. Mas a tendência é que o Romero não fique, a história dele muito bonita, quase uma década de história. Esperemos que o Corinthians faça uma homenagem ao Romero, pelo menos eu acho que ele merece. E vocês? Ah, legal, Silvestre. Eu estava até comentando isso com o Paulo Sérgio aqui, né? Eu acho que seria legal fazer uma homenagem pro Romero, porque o rapaz raçudo, né, que se entregava mesmo. Não era aquele cara super craque, brilhante, mas ele se doava 100%, por isso que caiu tanto nas graças da Fiel, né? Não, e outra coisa, né? Além de merecer uma homenagem, também já deu, né, Romero? Até porque o Dorival não utilizou durante a competição, teve alguns momentos de altos e baixos. O Romero muitas vezes entrou meio esquentadinho, o Dorival não gostou de como ele entrou. Então o relacionamento entre Dorival e Romero eu acho que não tá legal. Agora, nada mais justo que uma homenagem, uma bela homenagem para um jogador que deixou um grande legado. É ídolo, Zé Paz? Ah, o Romero é ídolo sim do Corinthians, eu entendo que ele é ídolo. É claro que ninguém vai pagar o passado maravilhoso que o Romero tem com a camisa do Corinthians, mas o Corinthians tem que olhar para frente. Tem que olhar para as partidas que vai fazer, para os campeonatos que vai disputar agora em 2026. Vem de uma temporada de 2025 muito acima daquilo que os corintianos esperavam, com um título de Campeonato Paulista que para mim é relevante sim, ainda mais em cima do maior rival, um título de Copa do Brasil que ninguém esperava que o Corinthians chegaria nem na final e foi derrotando adversários importantes. Agora tem que se reforçar para o ano de 2026, porque vai jogar uma Conmebol Libertadores já em fase de grupos, não tem aquela historinha de pré-Libertadores, e a gente sabe que o Corinthians, quando entra na Libertadores, a torcida sobe a expectativa é muito grande, e para isso precisa contratar jogadores de nível. Mas pagou o Transferban? Exatamente, então. Tem que resolver a situação do Transferban, mas o Romero é um jogador que não ganha pouco no Corinthians. Ele saindo, abre uma lacuna importante, um valor importante que o Corinthians pode investir num outro atleta que venha ajudar mais do que o Romero vem ajudando nos últimos tempos. E outra coisa, né, Zé, o Dorival optou para dar mais oportunidade para a garotada. Então a garotada teve muito mais oportunidade para jogar do que o próprio Romero. Bom, o ex-jogador Roberto Carlos recebeu alta ontem do hospital depois de passar por uma cirurgia no coração aqui na capital paulista. Por meio das redes sociais, o pentacampeão agradeceu a equipe médica que o atendeu. Ele estava internado desde segunda-feira, quando foi ao hospital realizar um check-up. Olha isso, e descobriu uma obstrução coronariana. Ele foi então submetido a uma angioplastia para resolver o problema. Ainda bem, né?
Sim. Que bem que ele tá bem, né? Nossa Senhora, Deu um que- susto danado Que em todo susto. mundo. Já pensou, você vai lá fazer um check-up? Eu não fui. Não, mas Devia é algo que todo atleta precisa pensar e que tem que fazer, ainda mais Mesmo depois que ex-atleta. para. Ah, é? Mesmo ex-atleta, depois que parou, precisa fazer um check-up. Eu já tive uns problemas, foram resolvidos. Agora, todo ex-atleta precisa fazer um check-up porque, não, eu joguei, não, a minha saúde. Não é assim não. Então, muito bom que foi feito, êxito. Então, eu fico muito feliz aí pela vida do Roberto Carlos. Check-up tá em dia, o seu? Está. O seu tá em dia, Zé? Tá, não, precisa colocar em dia. Eu também, eu ia fazer no final do ano passado, agora no final desse ano eu... Não, tem que fazer, fiz tem que 3 começar o meses ano... atrás. Depois das férias tem check-up aí. Bom, a gente fala mais um pouquinho de mercado da bola por aqui. O Remo anunciou a contratação do atacante Thiago Pikachu, que era ídolo justamente do rival Paysandu, onde foi revelado. O jogador de 33 anos estava no Fortaleza e assinou contrato de 2 temporadas. A gente lembra que o Pikachu é bastante versátil, né? Quando surgiu no Paysandu, atuava como lateral direito, mas hoje pode jogar como meia ou como ponta direita. Já o Grêmio acertou a transferência do atacante Alisson para o Aston Villa, da Inglaterra. O jogador de 19 aninhos foi negociado por 10 milhões de euros, o equivalente a 65 milhões de reais. Formado na base gremista, o atleta disputou 42 jogos pelos profissionais com 2 gols marcados. Bom, e aí? Primeiro falando do Pikachu. O Não, que você vocês tá acham? vendo? Um atleta, 19 aninhos. 19 anos, nem jogou muito. 10 milhões de euros. Não foi 10 milhões de euros. Aí quando Pro eu mercado falo assim, europeu que é isso. 50 milhões não é nada. Pro Caio Jorge, que é pro campeão. Caio Jorge, aí você fala, não, é muito. Não é muito, não. Mas ele já bateu lá e voltou. Não, mas Caio tudo Jorge bem, bateu e mas voltou. amadurece. Então é um jogador que amadureceu. Agora, o Pikachu, eu não sei como vai ser Figura. a vida dele lá. Não sei. A vida dele, eu não sei como é que vai ser, não, porque o rival, e se ele não jogar bem, não mostrar um futebol assim pra impressionar o torcedor do Remo, O clássico lá, o Repá, o bicho pega lá, hein? Mas é profissional, foi defender.